Fala pessoal, beleza? A ferramenta de Fibonacci, ela é objetiva ou subjetiva? Vamos falar sobre isso, mas antes, roda a vinheta. Então, a ferramenta de Fibonacci é uma ferramenta matemática muito utilizada pelos traders. E por incrível que pareça, ela é objetiva e subjetiva ao mesmo tempo. Eu vou explicar isso compartilhando minha tela para ficar melhor e espero que no final desse vídeo você entenda, beleza? Então pessoal, estou aqui com o MetaTrader aberto e vou dar um exemplo de Fibonacci, né? O que seria Fibonacci, né? Fibonacci é a ferramenta matemática, que é essa ferramenta aqui, né? Como vocês sabem, né? Por exemplo, assim, ó, você tem que identificar um topo e um fundo. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um topo aqui e aqui eu tenho um fundo, certo? Ou seja, aqui eu tenho um fundo. Bom, aí já começa a primeira situação da Fibonacci, né? Que o que você considera fundo? Você une esse pavio aqui, por exemplo aqui, ó, você pode ver que ele tem um paviozinho, né? Então eu vou unir apenas os fechamentos ou vou considerar esse pavio? Bom, aí você tem que definir um critério, né? Vamos considerar aqui o pavio do candle também. Então a ferramenta de Fibonacci, né? Você pode traçar ela assim, como a maioria traça, né? Bom, isso aqui eu estou pensando no movimento de baixa, né? Pensando nesse movimento aqui, ó, certo? Então, o que eu traçaria, né? Eu traçaria Fibonacci do outro jeito, que é isso aqui, ó, entendeu? Para pegar essa expansão. Mas, ok, suponhando, né, que aqui é irrelevante o modo que vamos traçar Fibonacci, porque nós vamos primeiro definir uma estratégia, né? Vamos definir uma estratégia da seguinte forma. Vamos pegar aqui um fundo e um topo, né? Um fundo e um topo qualquer. Ó, a hora que você define isso, quando o preço estiver retraindo, né, você vai traçar a Fibonacci. E você vai fazer a seguinte entrada. Você vai entrar no nível de 50%. Ó, lembrando que isso aqui é apenas um exemplo. Para sair no topo anterior, né, no caso aqui se fosse uma alta. E o stop loss 1 para 1. Né? Então o stop loss ficaria mais ou menos aqui. Certo? Ou seja, identificando o fundo, identificando o topo, você traça a Fibonacci. Independente do modo que você vai traçar a Fibonacci, né? Se você vai traçar a Fibonacci do outro jeito, né? Que é assim, né? Que a maioria traça dessa maneira aqui, que eu já falei, cansei de falar que é o modo errado, mas tudo bem. Você vai entrar no nível de 50, sair no zero, ou seja, não muda nada, beleza? Então aqui, nesse caso, nós não estamos levando em consideração o jeito que traça a Fibonacci. Deixa eu dar um exemplo de baixa agora. Aqui, ó, vamos supor que o preço, né, ele começa a cair, né? Você tem aqui um topo, você tem um fundo, né? Ele identificou o suporte. Quando o preço ele começar a subir, você vai traçar a sua Fibonacci. Como eu falei, novamente, ignora o jeito que eu estou traçando a Fibonacci, né? Porque eu gosto de traçar ela assim, que eu acredito que é o modo correto. Se você traça do outro jeito, não importa, o nível de 50% será o mesmo, né? Você irá fazer uma entrada nível de 50%, né? No caso, uma venda, um stop loss aqui e uma saída aqui, né? No caso, 1 para 1. Veja que quando eu identifico um topo, identifico um fundo, o valor aqui ele é objetivo, ou seja, será o mesmo valor para mim e para você. Só que aí a grande sacada, por que eu falo que a Fibonacci ela é subjetiva, porque identificar fundo e topo é discricionário, e eu vou mostrar para você. Eu dei aqui o exemplo da estratégia que nós vamos utilizar, certo? Entrar no nível de 50%. Então olha só, como pensar nesse movimento aqui, ó. Vamos pensar que o preço, né, ele caiu. Quando ele começou a voltar, nós vamos traçar a Fibonacci, certo? Para pegar esse movimento aqui, ó. Concorda? Né? Sair daqui e o stop loss lá em cima. Ok. Veja só, aqui começa a primeira forma de traçar a Fibonacci que pode pegar muitas pessoas a traçar de forma diferente. Ou você vai pegar os pavis do candle, né? Que são aqueles fundos ali, ó, considerar isso aqui como topo e fundo, mas tem muitas pessoas que vai considerar apenas o corpo do candle, né? Se botar no gráfico de linha, ó, tem gente que vai considerar apenas esse movimento aqui. Então, esse é o primeiro critério que você tem que definir, né? Para mim pode ser isso aqui, para outra pessoa pode ser outro número, ou seja, isso já interfere. Mas vamos suponhar, vamos dar o um exemplo aqui, né? Suponhar, essa foi engraçada. Vamos dar o um exemplo aqui que, pô, não sou galinha para apunhar. Vamos dar um exemplo, ó, que eu vou unir o candle inteiro, né? Ou seja, inclusive ali as máximas e as mínimas do candle, né? Então, ó, se eu fosse fazer uma entrada aqui no nível de 50%, ó, uma entrada aqui, um stop loss aqui
e um objetivo aqui, ó, essa operação aqui, pô, teria dado take, certo? Então, se eu e você concordamos que iremos traçar a Fibonacci unindo os fundos, ou seja, unindo as máximas e as mínimas do candle, esse valor aqui será o mesmo para mim e para você, ou seja, é algo objetivo. Já para uma pessoa que vai traçar, né, apenas unir o corpo do candle, aí já começa a alterar um pouco os valores. Então, ela não é tão assim, quando você identifica, ela é objetiva. Mas para fazer essa objetividade, ela é muito discricionária. Eu vou dar uns exemplos aqui mais para frente e vai começar a ficar mais claro, ó, com o gráfico andando, né? Porque o gráfico parado é uma coisa linda, né? Ó, vamos supor que, ó, identifiquei aqui, ó, né? Um fundo, identifiquei aqui um topo, ele está retraindo, certo? Ou seja, ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Ó, ele está retraindo. Então eu vou pegar a ferramenta de Fibonacci e fazer isso aqui, né? Se eu estou acreditando no movimento de alta, né? Eu estou acreditando que o preço irá fazer isso aqui, ó. Aqui, voltar até no nível de 50%, né? Que seria aqui, para fazer esse movimento aqui, certo? O stop loss aqui e o take aqui. Ok, é isso que eu esperaria. Vamos dar um avançar para ver o que acontece. Opa, veja só. Esse gráfico aqui, ele veio até aqui, ó. E veja, não, veio até aqui, tá vendo, né? E veja que ele não tocou no nível de 50%. Bom, você que é um trader esperto, vai fazer o seguinte. Bom, não, isso aqui não era o topo. O topo verdadeiro era aqui. E daí você vai traçar novamente a Fibonacci desse movimento. Porque você vai considerar, não, aquilo ali não foi uma retração. Na verdade, o movimento completo é esse movimento aqui, ó. Daí você vai querer pegar esse movimento aqui. E repare novamente, ó, que não tocou no nível de 50%. Bom, você vai avançar o gráfico. E você vai ver o seguinte, não era aqui, era aqui o topo verdadeiro. Então você considera isso aqui como topo verdadeiro, para fazer esse movimento aqui, ó. Ó, aqui, certo? Topo verdadeiro. E agora sim, você fez a entrada no nível de 50%, né, para sair aqui, e o teu stop loss aqui. Vamos ver o que teria acontecido. Opa, take. Mas agora repare o seguinte, olha como você está sendo muito discricionário, porque você está definindo algo que não está sendo muito concreto. Ou você traça aqui, você traça aqui. Ou seja, se você for fazer o backtest da Fibonacci dessa maneira, você vai encontrar, você vai começar a anotar somente aquelas operações que deram certo, porque você vai ficar procurando no seu subconsciente isso aqui, ó, o que realmente deu certo. E você vai ver que quando você começa a operar na conta real, isso aqui é muito subjetivo. O que você considera topo e fundo é muito subjetivo no mercado financeiro. O que pode ser topo para mim pode não ser para você. É isso que eu estou falando. A hora que eu e você concordamos que isso aqui, ó, isso aqui é um fundo e isso aqui é um topo, e nós traçarmos a Fibonacci, né, considerar até o fechamento considerar ali os pavis, né, os candles completo, eu e você vamos concordar que esse número aqui é objetivo, é exato. Porém, eu e você concordar que esse aqui é um topo e esse aqui é um fundo, aí é outros 500. Se você está gostando desse vídeo aqui, né, deixa o like, se inscreve aqui no canal, me siga lá no Instagram, que eu estou sendo bastante ativo lá, beleza? E é isso que eu quero falar, porque para mim, ó, esse aqui seria um fundo e um topo. Ou seja, a Fibonacci ela é muito, mas muito subjetiva. Ela não é... Quando você traça, né, por exemplo, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo, ela é objetiva. Mas definir o que é um fundo, o que é um topo, isso é discricionário. Isso não é objetivo, isso é subjetivo. Então, por isso que eu considero a ferramenta de Fibonacci objetiva e subjetiva ao mesmo tempo. Porque definir o que é topo e fundo é um critério muito difícil. Se você considerar a Fibonacci da seguinte maneira, ó, eu vou pegar sempre a máxima do dia anterior e a mínima do dia anterior e traçar uma Fibo, por exemplo, daqui até aqui, para pegar o nível de 50%, isso aqui, se tu fez a Fibonacci, se transformar num objetivo. Porque máxima e mínima de um dia sempre vai ser um número que eu e você vamos concordar. Mas se você começa a traçar Fibonacci durante o dia, ou seja, querer achar topos e fundos, aí ela se torna subjetiva. Então a ferramenta de Fibonacci ela é objetiva a partir do momento que eu e você concordamos do topo e do fundo.
Mas a partir do momento que eu e você não concordamos do topo e fundo, ela passa a ser discricionária, ou seja, uma ferramenta que ela é objetiva somente para se eu e você concordamos do topo e fundo.